A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O perdão cura, em primeiro lugar, a quem o dá. Vamos aprender com o Padre Léo. Porque o perdão, em primeiro lugar, é uma pomada para você. O perdão, em primeiro lugar, beneficia quem dá e não tanto quem recebe. Mas isso não é injusto? Não, isso não é injusto, isso é santo. Sabe por quê? A ofensa que o outro fez é uma coisa, o efeito da ofensa do outro em mim é outra. E o que causou o trauma não foi a ofensa que o outro fez, mas foi o que eu deixei essa ofensa entrar aqui dentro, a machucadura que essa ofensa deixou no meu coração. Em primeiro lugar, o perdão cura a mim, cura o meu coração. Porque a pessoa nem sabe, talvez, que ela me magoou, ela nem sabe que ela me ofendeu, ela nem sabe que ela me machucou. Às vezes a gente machuca as pessoas e as pessoas nos machucam inconscientemente. Nós não sabemos que machucamos a pessoa e machucamos a pessoa. Ela nem sabe que tem que pedir perdão para você. Então, em primeiro lugar, o perdão é uma pomada, é um remédio para o coração de quem foi ofendido, para o coração de quem foi machucado. A ferida primeira que tem que ser curada pelo perdão é a sua. Isso não é egoísmo, não. Isso é o primeiro grande passo. Ninguém dá o que não tem. É para você em primeiro lugar. A pessoa não merece ser perdoado, ótimo, perdoa. Porque você merece perdoar. Você não pode continuar com essa ferida interior. Alguns têm a ferida sangrando, gente. É uma chaga no coração. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue amar. Por quê? Porque está lá aquela ferida. Aí não tem como perdoar, porque já morreu, não tem como. Tem como perdoar. O perdão independe que a pessoa esteja viva ou morta. O perdão independe que a pessoa esteja perto ou longe. O perdão independe que a pessoa queira ou não queira. O perdão independe que a pessoa tenha pedido ou não tenha pedido desculpas e perdão para você. O perdão é um imperativo seu. É para você. Você tem que decidir. Aí tem uma palavra importante que eu estou usando aqui já várias vezes. O perdão precisa muito mais da vontade, inteligência, do que do desejo. Você tem que tomar essa decisão. Perdão é um ato da vontade inteligente, ou um ato da razão. Eu tomo a decisão. Eu perdoo, mesmo que eu esteja sentindo raiva, mesmo que eu esteja sentindo ódio, mesmo que eu esteja sentindo vingança dentro do meu coração. O perdão é uma decisão, assim como o amor é uma decisão. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Você não merece ser perdoado. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A pessoa não merece ser perdoada, mas eu tomo a decisão. Outra coisa importante, essa decisão, ela é interior. Sozinho, no carro,
tomando banho, sentado no vaso sanitário, qual for a situação que você tiver, em que momento estiver, o inconsciente trouxe à tona, você lembrou, tome a decisão, põe ali o carimbo do perdão, eu perdoo. Mesmo que, repito, você esteja sentindo raiva da pessoa, mesmo que você tenha convencido de que tinha que vingar da pessoa, mas não é justo, meu Deus, ela ofendeu ela machucou, vai continuar ofendendo, isso aí é argumento maligno. O imperativo categórico, e aqui é um exemplo, mas tem vários na Bíblia, o imperativo categórico acerca do perdão continuará sendo uma ordem de Deus para mim e para você: perdoe. Seu pai foi injusto com você? Seu pai bebia? Seu pai não pegava você no colo? Perdoa. Ele é vivo ou morto? Perdoa. Porque também tem que pensar o seguinte: coitados dos nossos pais. Aí veio a necessidade de ser compassivo, me colocar no lugar dele, bondoso, me colocar no lugar dele, compassivo, a caminhar com ele. Coitado do meu pai, coitado da minha mãe. Pensa nos seus pais aí, coitados, o que eles passaram, o sofrimento que era, como era difícil criar filho. O perdão nasceu de quem perdoa. Só quem ama a Deus sabe perdoar. Se o perdão foi feito para a gente pedir, é muito importante a gente não esquecer que o perdão também foi feito para a gente dar. Ele ensinou: não pode haver a caridade sem o perdão. Perdão de verdade é aquele que a gente dá sem que seja preciso pedir, sem que seja preciso implorar. Vale a pena perdoar. Você vai ver, depois do perdão vem muito sorriso. Perdoar sempre é a maneira mais certa de encontrar a paz. Ele ensinou: não pode haver a caridade sem o perdão. Ele ensinou: não pode haver a caridade sem o perdão. Ele ensinou: não pode haver a caridade sem o perdão. Ele ensinou: não pode haver a caridade sem o perdão. Ele ensinou: não pode haver a caridade. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, depois de anunciar a sua paixão pela primeira vez, depois da profissão da fé de São Pedro, como nós ouvimos ontem, Jesus anuncia a necessidade de que nós, cristãos, renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e o sigamos. Esta realidade de tomar a cruz, renunciar a si mesmo, é uma realidade dentro do cristianismo que, poderíamos dizer, é a coluna vertebral da moral cristã. Por quê? Porque, na realidade, não se trata somente de seguir mandamentos. Trata-se de nós nos configurarmos a Cristo, ou seja, nós devemos fazer com que haja um processo de morte e ressurreição. Isso é o cristianismo, na sua própria essência. O que é o batismo com o qual nós somos batizados? É uma morte por afogamento. Sim, quando nós batizamos os nossos filhos ou nós nos apresentamos para o batismo, o que acontece ali é que nós, por aquele sacramento, matamos o homem velho. E ali, saído das águas do batismo, vem um homem novo. É a passagem, é a Páscoa. É por isso que é na noite de Páscoa, na vigília pascal, que se celebra o batismo. É a noite em que todos nós encontramos ali a nossa identidade mais profunda, nossa configuração à passagem, à Páscoa de Cristo, morte e ressurreição. No entanto, essa realidade, essa exigência batismal parece algo esmagador, parece algo excessivo para quem não tem fé. Por quê? Porque, é claro, o que é que Jesus está exigindo? Que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Mas ouvir isto para as pessoas que não têm fé é algo verdadeiramente desanimador. Ou seja, até assustador, poderíamos dizer. Porque se aproximar de uma religião que pede a minha morte. Mas na realidade, aqui nós estamos somente diante de uma aparência. Sim, por quê? Porque embora haja uma morte verdadeira, o que as pessoas que não têm fé não enxergam é que por trás desse preceito existe uma grande consolação. Sim, é um grande livrar-se de um peso, que é o meu corpo de egoísmo, e ressuscitar para uma vida nova, uma vida que me torna capaz de amar. Por quê? Porque o que está ali secreto, escondido por trás desse evangelho é a vida da graça. Ou seja, a moral cristã não é um moralismo, porque não é a moral dos preceitos, mas é a moral da graça, em que a graça de Deus dentro de mim vai operar essa transformação a tal ponto que num caminho de santidade eu possa chegar e dizer, como São Paulo disse, eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Se nós olharmos a vida dos santos, nós iremos ver, não é, as várias formas nas diferentes biografias de milhares e milhares de homens e mulheres onde Deus foi realizando esse processo de morte e ressurreição.
Quem olha de fora fica assustado. É Tertuliano, o antigo escritor cristão, quem usa uma comparação da lâmpada, ou seja, aquela lâmpada de óleo, como se fosse a lâmpada de Aladim. Ele diz assim: o cristianismo é como uma lâmpada. Quem olha por fora vê a chama, vê o fogo que queima e arde e fica assustado. Mas somente quem está dentro vê a unção. Ou seja, o cristianismo, sim, é a moral do vai, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz. Mas é também a realidade do Espírito Santo, da graça santificante dentro de nós, essa unção, essa consolação dentro de nós, de configurados a Cristo, sermos introduzidos na vida maravilhosa do amor. Sim, o egoísta precisa morrer. E a boa nova, a boa notícia é que quem ressuscita é o amor encarnado que vem morar em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elege, aqueles que elege. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O amor entre os esposos. A fecundidade do matrimônio. Números 2366 e 2367. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização.
A igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal: o significado unitivo e o significado procriador. Chamados a dar vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que no ofício de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Por isso desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. Prometeu sobre meus filhos irá se cumprir. Creio será salvo tu e tua casa, tua família abençoada em ti. Teus filhos serão rebentos de oliveira, e sobre a rocha tua casa estará. E quando soprarem os ventos contrários, sobre esta casa ela resistirá. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da Mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da Mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Sob a proteção da Mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da Mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Minha família. Da minha família. Ele é o Senhor da minha família.
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 8 de agosto, celebramos São Domingos de Gusmão. Ele nasceu no ano de 1170. Era uma família muito católica e São Domingos estudou, tinha uma facilidade muito grande para os estudos e durante os seus estudos ele ficou conhecido como aquele estudante que era capaz de vender até mesmo os seus pergaminhos de estudo para poder ter um fundo para ajudar os pobres e os necessitados. Mesmo aquelas coisas mais preciosas para ele, ele se desfazia para ajudar os outros. Depois, São Domingos foi ordenado sacerdote, ajudou também como conselheiro do rei, ajudou até mesmo a Santa Sé em representações diplomáticas. Mas São Domingos era convidado a anunciar a verdade do Evangelho diante de muitas heresias que se davam naquele tempo. Uma heresia é, de fato, um pensamento que vai contrário à verdade da revelação que nós recebemos pela Igreja através da nossa fé. E diante disto, ele utilizava o método da verdade. A verdade, quando ela é mostrada, ela dissipa toda a mentira, todas as dúvidas. E uma heresia é, de fato, um erro que a pessoa escolhe para a sua vida. E para tirar alguém do erro, nós precisamos anunciar a verdade. E quando contemplamos a verdade de coração sincero, nós conseguimos sair do erro. Este foi o método de São Domingos. E ele pregava. Criou primeiro, em 1207, uma ordem segunda de monjas para rezar, e rezar por aqueles que pregam. Foi neste contexto que Nossa Senhora lhe entregou o rosário. Por isso, então, São Domingos e os seus seguidores são os divulgadores do rosário, o terço que nós rezamos. Mais tarde, em 1215, ele fundou a Ordem dos Pregadores, que são conhecidos por nós como os dominicanos. Estes, seguindo São Domingos, podiam anunciar com clareza a verdade da fé, para dissipar todo o erro, toda a mentira que levava muitos homens e mulheres a seguir caminhos errados, a seguir caminhos que não eram os de Cristo. São Domingos é o grande apóstolo da verdade. Ele morreu em 1221 e hoje, celebrando a sua memória, nós pedimos a sua intercessão para que encontremos o caminho da verdade de Jesus. O próprio Cristo afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Se queremos chegar na vida, precisamos passar pelo caminho da verdade, que só encontramos na pessoa de Jesus. Rezemos agora com você e por você nas tuas intenções. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
caminhos a serem abertos, e a luz virá quando for tempo de seguir. Virá o Espírito, o sopro do amor, que ouve o Pai, que vive em mim, e revelará o que há por vir, com voz serena, firme e sem fim. Ele te guiará à verdade, como o vento leva a flor. Não falará de si, mas do eterno, do Pai, do Filho, o mesmo amor. Tudo que é meu é do Pai, e o que Ele disser será farol no teu caminhar. Não temas o tempo da espera, nem o silêncio de hoje à noite, pois quando Ele envolver em tua alma, será como fogo em doce açoite. Ele não mente nem se engana, é própria verdade em ação. Anunciará o céu que te chama, e a glória do Filho em teu coração. Ele te guiará à verdade, como o vento leva a flor. Não falará de si, mas do eterno, do Pai, do Filho, o mesmo amor. Tudo que é meu é do Pai, e o que Ele disser será farol no teu caminhar. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Ao pronunciar o seu total sim ao projeto divino, Maria está plenamente livre diante de Deus. Ao mesmo tempo, ela sente-se pessoalmente responsável para com a humanidade, cujo futuro está ligado à sua resposta. Deus entrega às mãos de uma jovem o destino de todos. O sim de Maria põe a premissa para que se reze o desígnio que, no seu amor, Deus predispôs para a salvação do mundo. O Catecismo da Igreja Católica resume de modo sintético e eficaz o valor decisivo para a inteira humanidade do livre consentimento de Maria ao plano divino da salvação. A Virgem Maria cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Pronunciou o seu fiat em nome de toda a humanidade. Pela sua obediência, tornou-se nova Eva, Mãe dos viventes. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus.
bem.